Graça e paz, queridos, tudo bem? Esse é o canal IF, o canal da Igreja Internacional da Fé. Aqui, nos esforçamos para transmitir a você a palavra da verdade, porque acreditamos fielmente que ela é a única capaz de mudar a sua história. Agora, dá uma paradinha, nos segue aqui no canal, só assim você será notificado todas as vezes que subirmos uma nova publicação. Nos siga também no Instagram e Facebook. Somos uma igreja que ama ao Senhor e por isso estamos constantemente falando desse amor em nossas redes sociais. Também pedimos a você que compartilhe com o máximo de pessoas possível essa mensagem. Só assim, juntos, conseguiremos propagar o Evangelho do Rei. Fique agora com uma ministração poderosa do nosso último culto. Obrigado, Senhor. Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Podemos orar mais um pouquinho? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te damos graça em nome de Jesus Cristo. Te damos graça por todo o benefício que você trouxe na nova aliança. Te damos graça por espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Oramos para que a igreja inteira tenha essa consciência de orar por espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e revelação pode, Senhor, através dessa palavra, modificar todo o curso da nossa vida em todas as áreas. Nós pedimos ao Senhor que derrame luz sobre nossas trevas, Pai. Que o caminho seja claro. Afinal, nós queremos, Pai, que Tua palavra em nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. A vida deve cada dia mais e mais se tornar melhor, mais intensa. As pessoas devem, Pai, através dessa palavra, ter cada vez mais expectativas e suas expectativas correspondidas pela fé. Nós te damos graça porque fiel é aquele que fez a promessa, ele há de cumprir essa promessa até o dia de Cristo. Então nós te damos graça nessa noite em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Sente-se um pouco, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmão, semana passada nós estávamos falando a respeito do livro de Jó e algumas coisas a respeito de Jó. E em um dado momento o Espírito de Deus trouxe ao nosso coração uma ênfase ainda maior no Novo Testamento a respeito dos fundamentos do que vamos continuar falando a respeito de Jó. Amém? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Então é importante, irmãos, nós entendermos a respeito dessas coisas. Nós falamos da última vez que nos reunimos a respeito que Jó não tinha o conhecimento que nós temos. É importante nós entendermos, muita gente não entende essas coisas. Por que as coisas acontecem? Por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Por que aquelas coisas aconteceram com Jó? Então nós estamos vendo, à luz do Novo Testamento, Deus nos revelando por que todas aquelas coisas no passado aconteceram e por que coisas hoje acontecem. Vocês estão entendendo? O Antigo Testamento, ele mostrou muito pouco a respeito de Satanás. Então as pessoas do Antigo Testamento e muitas pessoas de hoje em dia acreditam que de Deus se recebe o bem e o mal. Mas você não pode receber bem e mal de Deus. De Deus você recebe o bem. Então, quando o homem caiu e passou o domínio a Satanás, quando nós lemos lá no livro de Jó, a primeira parte, parece que nem o próprio Satanás entendia a extensão ou a dimensão daquilo que ele acabou recebendo do homem. A gente vai ver isso de novo hoje. Mas Deus progressivamente foi se revelando à humanidade. E à medida que Deus ia se revelando progressivamente à humanidade, também quem dominava sobre a terra foi se revelando, quem dominava sobre a terra.
E isso quando a gente passa no livro de Isaías, quando a gente passa no livro de Ezequiel, foi uma clareza, Daniel também, uma clareza um pouco maior do Antigo Testamento, a revelação do Antigo Testamento, de que havia alguém que governava sobre a terra, e isso era desconhecido dos homens. Agora, a plenitude do conhecimento se deu quando veio Jesus e quando veio os apóstolos. E quem mais descortinou a revelação a respeito do governo da terra, nesse momento, foi o apóstolo Paulo. Então hoje nós temos o conhecimento, pelo menos aquilo que está escrito, nós temos o conhecimento completo a respeito disso. E por que é tão importante que a igreja saiba essas coisas e viva nessas coisas? Porque com base no conhecimento que nos foi dado, e por tudo aquilo que foi feito por nós, nós, igreja, detemos o poder do Senhor para ligar e desligar, para exercer a autoridade e desfazer as obras do diabo. Amém? Vocês estão aqui? Então nós vamos ter que rever algumas coisas e depois voltaremos ao livro de Jó. Vamos colocar mais base nisso, vamos ficar bem seguros nisso, tudo bem? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 14. Vá comigo em Isaías 14. Glória a Deus. Isaías 14, por favor. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Irmãos, a falta de conhecimento pode levar as pessoas a fazerem orações e orações de uma forma errada e não ter resultados. A palavra de Deus diz que graça e paz nos é multiplicada pelo conhecimento, não pela muita oração. Porque muita oração, irmão, é até bom em cima do conhecimento. Muita oração sem conhecimento não traz resultados. Amém? Então graça e paz se multiplica na nossa vida pelo conhecimento. Amém? Isaías capítulo 14, no versículo 12, eu vou pegar do versículo 12 e em casa você estuda o capítulo completo, tudo bem? Aqui vai falar a respeito daquilo que começamos lá no princípio. Começamos falando sobre o homem ter caído, e quando ele caiu porque ele transferiu o poder dele para Satanás. Então o homem governava sobre a terra, perdeu o domínio da terra, perdeu o governo da terra, porque passou o seu domínio, passou a sua função a Satanás. Satanás passou a governar sobre a terra. Ele domina até hoje sobre a terra. Também falamos lá no princípio, quando começamos isso, nós falamos que o homem teria um tempo de governar o planeta Terra. E com o passar do tempo, ele devolveria, ou ele entregaria esse governo ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele entregou o poder a Satanás, nada mudou em questão de tempo. Então Satanás hoje está governando o planeta Terra dentro do tempo de Adão. Então por isso dizemos que haverá um tempo em que isso vai encerrar. O tempo de arrendamento da terra vai encerrar. E quando esse tempo de arrendamento encerrar, então Cristo virá e colocará o seu reino. E nós temos muita coisa que aprender durante essas quintas-feiras a respeito de Jesus Cristo e o seu reino. Amém. Tudo bem? Amém. Nós precisamos entender essas coisas, porque se nós não entendemos, nós não andamos na autoridade que temos, e se não andarmos na autoridade que temos, perdemos a bênção de tudo que Cristo conquistou para nós. Então, Isaías capítulo 14, no versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Amém? Ele está relatando a queda de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Quando chama filha da alva, é porque os anjos também são chamados de filho de Deus. Você vai encontrar isso em alguns lugares da Bíblia, poucos lugares. Em Jó, no primeiro capítulo, a gente encontra isso. Ele está falando dos anjos, especificamente de um anjo. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. E os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer-te: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Isso é uma palavra que Deus está falando a respeito de Lúcifer. E nós temos que entender essa passagem. Ele tanto fala de um governante, como ele fala do anjo que caiu. E quando o anjo caiu, ele foi precipitado para a atmosfera da terra. Amém? Amém. Quando ele caiu, o homem ainda não havia sido criado. Vocês entendem isso? Amém. Tudo bem. Anote isso, estude. Agora vamos a Ezequiel 28. Por favor, vá até Ezequiel 28. Para frente. Ezequiel 28. Sim, a luz do conhecimento. Esse conhecimento, irmão, não é um mero conhecimento. Se você colocar ele em prática, então ele vai agir pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Ezequiel 28, a partir do versículo 12. Ezequiel 28, a partir do versículo 12. Deus está dando uma palavra a um governante. A um governante. E ao mesmo tempo que Deus fala com o governante, ele entra para falar do anjo que caiu. No caso, Lúcifer ou Satanás. Vocês estão entendendo? Amém. E uma coisa que nós percebemos nessa revelação do Antigo Testamento é que começa a se descortinar que um reino que está acima das nossas cabeças, e até hoje esse reino está acima das nossas cabeças, esse reino tem uma forte influência sobre os homens, sobre todos os homens, e mais ainda sobre aqueles que governam o planeta Terra. Então há uma força. Então, se o homem que governa algum país, algum município, algum estado, esse homem não é rendido à verdade de Deus, ele não é nascido de novo, esse homem sofre uma forte pressão que vem, uma forte influência do mundo espiritual para governar de uma forma injusta. Consegue compreender isso? Eis aí a explicação de por que os governos entram em guerra. Porque governantes governam mal, são corruptos, fazem o seu povo sofrer, massacram o seu povo. Porque esses homens são movidos por forças espirituais e eles não sabem dessas coisas. Como no Antigo Testamento, em que os homens não conheciam que havia uma força que estava acima de suas cabeças e que influenciava sobre o planeta Terra, até hoje muita gente não sabe disso. Você está entendendo? Agora nós somos igreja e nós conhecemos essas coisas e precisamos avisar o mundo inteiro. E resgatar as pessoas que estão lá nas trevas e trazê-las para o reino do amor do Filho de Deus. Então ele disse assim, vamos entender. 28, versículo 11 diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor sobre o rei de Tiro. Quando você lê o capítulo todo, o 28 todo, você vai entender que ele começa a falar de um governante humano e de repente ele começa a falar agora de um governante espiritual. Tudo bem? E ele diz assim, quando começa a falar do governante espiritual: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e diga a pessoa ao seu lado: você realmente está aqui? Vou repetir de novo. Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e estavas no jardim do Éden. E aqui fica fácil de você entender que Deus está falando de um anjo, está falando de Satanás. Cheio de sabedoria, perfeito, o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Talvez você queira correr e dizer, não, ele está falando de um homem. Tudo bem, mas como você explica Deus dizer, estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias, do sárdio, do topázio, diamante, do berilo, do ônix, do jaspe, da safira, do carbúnculo, da esmeralda, de ouro se te fizeram os teus encartes e os teus ornamentos. No dia em que foste criados, foram eles preparados. Aqui você descobre que ele está falando de um anjo. Tu eras querubim da guarda ungido. Agora fica mais claro. Querubim da guarda ungido, te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade, ou se achou em ti pecado. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. No final, Deus está falando que fará ele perecer, quando ele será colocado, quando Cristo vier reinar sobre a terra. Então um anjo descerá do céu, amarrará Satanás e o colocará no fogo ou no abismo, e ele ficará preso por 1000 anos. E isso nós vamos entender mais quando começarmos a escatologia. Entende? Então Satanás governa sobre o planeta Terra. Então você pergunta, se Deus é bom, então por que tantas desgraças no mundo? Porque você sabe que Deus não está governando o mundo. E eu já tenho falado aqui, Deus é o dono da terra, não porque governa a terra, mas porque Ele a fez. E quando Ele a fez, é como se Ele tivesse arrendado a terra a Adão. E Ele disse, Adão, você é meu governador, você governa sobre a terra e a sua descendência governa sobre a terra. E eu já falei isso aqui algumas vezes. E Deus vinha na viração do dia, todos os dias Deus vinha na mudança de um dia, da passagem de um dia para o outro, Deus vinha ter com Adão. E quando Deus vinha ter com Adão, Deus estava dando conhecimento de si para Adão. Adão estava conhecendo o seu Criador. Mas isso foi quebrado, porque quando Adão pecou, então quebrou-se isso. Amém? Amém? E Deus teve que buscar homens, fazer alianças com o homem na terra para poder continuar esse conhecimento, até chegar em Jesus Cristo. Ok? Então você já vê por aqui, você já nota por aqui, por essa revelação que está acontecendo no Antigo Testamento, começou a revelar-se que havia uma força espiritual sobre os homens, acima dos homens, que influenciava sobre a terra. João 10:10, por favor. Vamos em João 10:10. Jesus vai agora revelar essas coisas com mais propriedade. João 10:10. Bom, Jesus está falando que Ele é o bom pastor. Amém. Está falando do seu pastoreio. E eu não vou ter tempo de destrinchar, de falar de todo o capítulo, mas vamos direto ao 10. No 9, Jesus diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. No 10 ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele disse no 10, o ladrão vem somente, o único intuito do ladrão é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, tudo que Satanás faz é essas coisas que Jesus disse. É roubar alguma coisa da humanidade, e se o crente não tiver conhecimento, ele rouba até do crente. E ele vem matar, ele vem roubar, matar. Ele tentou matar o próprio Filho de Deus, irmão. Mateus 2:13. Vamos em Mateus 2:13.
Mateus 2,13 está escrito assim: tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José. Você achou Mateus 2,13? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino Jesus, para o matar. O que Satanás veio fazer, irmãos? Ou roubar, matar e destruir, né? Aqui está uma prova dele. Ele não entende muita coisa, mas ele entende que essa criança não podia nascer. Então ele tenta matar a criança, que é o menino Jesus. No versículo 16 diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e dos seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo a qual com precisão se informara dos magos. Então, para que ele tivesse êxito na sua tarefa, ele mandou matar todas as crianças de Jerusalém e em redor. Quem é Herodes, irmão? Ele é um governante, e Satanás influenciou ele. Quando ele soube, através dos magos, quando os magos disseram que foram a Jerusalém para adorar o rei dos judeus, então aquilo mexeu com Herodes. Satanás o aguçou para matar. Então ele procurou saber quem era, como era esse menino, onde ele estava. Ele teve algumas informações, então ele mandou matar as crianças. Então, irmão, o que eu quero dizer nessa noite é: se Satanás procurou matar o próprio Filho de Deus, o que ele não pode fazer com uma nação ou com um indivíduo? Só que nós somos igreja e nós precisamos nos posicionar. Cristo fez um sacrifício por nós, morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele trouxe o poderio do seu reino e do seu poder a nós. Satanás veio e governa sobre a terra, mas nós como igreja temos autoridade. Estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Você não pode ficar aí vendo o diabo fazer coisas na vida dos outros, ou mesmo na sua vida, e não tomar uma atitude de autoridade. Sabe, irmãos, eu já vou adiantar: Jó sofreu muitas coisas porque Jó não podia fazer nada. Jó não tinha autoridade sobre Satanás. Jó não sabia nem o que era que estava acontecendo. Jó não tinha a revelação que nós temos agora. Jó não tinha poder sobre Satanás. Jó não tinha a revelação dos nomes de Deus. Jó sequer tinha a revelação do nome de Jesus, porque o nome de Jesus só foi revelado para nós quando ele veio. Deus nos deu a autoridade do nome de Jesus Cristo, e ao nome de Jesus Cristo toda obra diabólica e satânica deve retroceder, deve parar, deve ser paralisada. E quem faz isso, o uso do nome de Jesus, somos nós como igreja. Então Satanás não pode prosperar com seus planos em nossa vida, nem na vida do próximo. Vocês estão entendendo? Então, irmão, entende que Jó não tinha o que fazer. Jó não conhecia sobre Jesus. Jesus será revelado tempos mais tarde. E nós falamos que Satanás argumenta com Deus que Deus o abençoava. Mas Deus abençoava Jó porque no pouco conhecimento que Jó tinha de Deus, Jó andava na palavra de Deus. Temente, reto, íntegro, se desviava do mal. Enquanto toda a geração de Jó estava se corrompendo mais uma vez, Jó fazia o que era certo. E porque fazia o que era certo, porque amava a Deus, ele era abençoado. Tudo bem? Dá para entender? Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós já vimos isso dias para trás. Diz que ele nos transportou do império das trevas. Irmão, você não está em trevas. Amém. Irmão, se você é crente, você não está mais debaixo do domínio de Satanás. Amém. Irmãos, no Antigo Testamento não havia uma solução, mas agora Cristo veio e trouxe a solução.
nos libertou de um império. Havia um império, havia um reino que dominava sobre a humanidade, mas agora todas as pessoas têm a oportunidade de sair de lá e vir para o reino da luz. Já está liberado, já está feito, é para qualquer pessoa. Então Satanás não pode dominar a igreja. Não pode dominar um crente individualmente. Um crente não pode ser dominado. Ele não pode ser dominado pela pobreza. Ele não pode ser dominado pela falta. Satanás é astuto e ele tem a maneira dele de enganar as pessoas, de manter as pessoas prisioneiras na falta, na vergonha e esse tipo de coisa. Mas Cristo veio e nos deu a autoridade dele. Então podemos reinar em vida a partir de agora. Então pobreza, irmão, não é de Deus. Não é de Deus a pobreza. Se você se levantar, irmão, e for achado em obediência à palavra de Deus, em obediência à palavra, você pode abrir a boca e dizer: Satanás, eu ordeno agora que você solte meu dinheiro. Eu tenho uma superior aliança, sou herdeiro de Deus e sou co-herdeiro com Cristo. Os direitos de Cristo são os meus direitos. Eu ordeno que você solte meu dinheiro agora. Mas até quando, irmão, você vai ficar aí parado assistindo? E orando e chorando diante de Deus, dizendo: Deus, por que você não faz alguma coisa? A verdade da palavra de Deus, irmão, está sendo revelada a você. Não importa quantas pessoas tem no salão, importa quem é que vai crer nessa verdade. Quem é que hoje, irmão, quem é que hoje pode levantar-se e dizer: eu quebro agora, Satanás, o jugo dessa doença, o jugo dessa enfermidade, o jugo dessa escravidão, sou livre. Isso está mais relacionado, irmão, a você do que a Deus. É você que tem que abrir a sua boca lá no seu negócio, sabendo. Você ouviu uma palavra, irmão, aqui de oferta, e o que eu pude pegar dessa palavra de oferta foi falado: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão, o que é obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus é você respeitar o que Cristo fez, colocar na sua boca com autoridade contra Satanás o que ele fez por você. Obedecer é usar a autoridade que Cristo me deu, é derrotar o diabo já derrotado. É dizer a Satanás: eu derroto você agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Recoa, Satanás, solte minhas finanças agora, solte meu dinheiro agora. Eu fui feito próspero em Cristo Jesus, irmão. E isso nada tem a ver com aquilo que você sente ou com aquilo que você vê. Tem a ver com aquilo que você crê. Aleluia. Jó não tinha essa ousadia que nós crentes temos, ou que pelo menos devíamos ter, porque Jó viveu num tempo em que ele não sabia nada disso. Deus não fez uma aliança com Jó. Quando chegamos no livro de Jó, nós percebemos que Deus havia feito uma aliança com Adão, mas Adão quebrou a aliança. Tudo bem, vamos à frente, Deus disse, vamos à frente. Vamos desenrolar o nosso plano e o nosso propósito para a humanidade. Então Deus achou um camarada chamado Adão, que tinha as qualificações de Jó. Sua geração era corrompida, mas Jó era o único, mas Noé, melhor dizendo, era o único diferente. Noé era o único diferente da sua geração. E Deus fez uma aliança com Noé. Mas a aliança que Deus fez com Noé, você lembra muito bem qual foi a aliança. A aliança que ele fez foi ele dizer: olha, eu faço uma aliança com você e com gerações futuras, e faço também uma aliança não só com você e gerações, mas faço aliança com todo ser vivente que está na terra. Nunca mais a terra será destruída por águas de dilúvio. Essa foi a aliança. E até hoje está aí o arco. O arco não tem nada a ver com coisas que as pessoas estão fazendo por aí, falando por aí. O arco não é profano. O arco é Deus dizendo, quando ele aparece, para que a humanidade se lembre: Deus é misericordioso e bom, e Deus não vai mais inundar o planeta Terra. Não é outra coisa. O arco-íris, o arco-íris não é outra coisa. O arco é Deus avisando, falando à humanidade: nunca mais eu destruirei. É Deus dizendo: você já viu o que está escrito na Bíblia, e você está vendo agora o arco que eu estou mostrando para você. O que eu disse na Bíblia está aqui, você está vendo com seus olhos. Nunca mais eu vou destruir a terra com águas de dilúvio. Então Deus não fez uma aliança maior, algo mais progressivo. Era o que dava para fazer naquele momento. Você entende? E Deus vai vir agora
e vai achar um homem chamado Jó. E nós vamos já para lá. Eu quero ir com você em 2 Coríntios 4. Nós vamos voltar para o livro de Jó, mas o Espírito de Deus diz que você precisa estar bem seguro nessas bases. Veja que não é o Antigo Testamento que revela a respeito do governo de Satanás sobre a terra, é o Novo Testamento. A revelação continuou com Jesus Cristo e ficou mais forte com o apóstolo Paulo. Quando você lê em 2 Coríntios a respeito do espinho na carne, Paulo diz a respeito de que para que ele não crescesse na revelação, para que mais revelação não viesse para ele, então foi designado contra a vida dele um espinho na carne que ele mesmo, que era um demônio. E quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê o apóstolo Paulo envolvido em muitas situações difíceis, situações de apanhar, ficou como morto, foi ao terceiro céu, muita confusão contra o ministério dele, muitas coisas aquele espírito imundo provocava para parar Paulo, porque a excelência da revelação estava se dando com ele estava descobrindo para nós, Deus estava revelando para nós a respeito da aliança que nós temos hoje, do que nós somos, do que temos e podemos. E também estava revelando para ele qual era a situação de Satanás agora. Estava revelando que de fato nós dominamos sobre o reino das trevas. Então foi designado um demônio para que parasse ele a qualquer preço. E quando você lê Atos dos Apóstolos, então você vê muitas coisas acontecendo com o apóstolo Paulo. Tudo bem? Então, 2 Coríntios, a revelação que Paulo trouxe para nós em 2 Coríntios, aleluia. 2 Coríntios 4, diga, só vai melhorar. Diga isso que o conhecimento faz. Eu não acredito, irmão, que depois de você saber sobre todas essas coisas a respeito de Satanás, não consigo compreender como sua vida não vai alavancar. Ela vai alavancar. Sabe, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Satanás tem diversas formas de prender pessoas. E uma das formas dele prender pessoas é através de outra pessoa, intimidando a pessoa. Intimidando. Observe em qualquer pessoa que queira intimidar você. Isso é uma ação demoníaca. Você não pode ser intimidado. Amém. Você precisa avançar. Amém. Você precisa pôr em prática essa palavra e ver o poder de Deus agindo com você. Amém. Alguém pode intimidar, Satanás pode intimidar você através de uma pessoa e dizer para você: você não é nada, não é ninguém, não tem estudo, quem é você? E é bom você ter afiado na sua mente, aleluia, o coração cheio e saindo pela sua boca: eu sou herdeiro de Deus. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, não existe limite. Deus fará na nossa vida exatamente o que nós estamos dizendo a respeito dele. Se você disser que vai pagar suas contas esse mês, se você disser que vai pagar suas contas esse mês, você vai pagá-las. Se você disser que seu dinheiro não para de crescer, ele vai crescer. E é isso que não tem nada a ver com Satanás. O que tem a ver com Satanás é: você vai ser pobre, você vem de uma família muito humilde, você é uma pessoa traumatizada. Éramos traumatizados, irmãos, antes de Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus somos curados. Aleluia. Então, 2 Coríntios, foi isso que eu disse?
2 Coríntios 4. Aleluia. Diga, só vai melhorar. Diga, essa é a regra. Essa é a lei. Diga a pessoa ao seu lado. Você que está aí, está assistindo com alguém, pergunte para alguém do seu lado. Ei, qual é a regra? Qual é a lei? Pergunte a pessoa ao seu lado. Ei, qual é a regra? Qual é a lei? Qual é a lei que governa a sua vida? Vai ficar pior? Ou a regra? Ou a lei? Só vai o quê? Porque Deus, irmão, Deus não te deu espírito de covardia, nem de medo. Deus não te deu espírito de medo. Você deve avançar. Um amigo meu caiu quase que para trás, ficou sem fala. Ele me ligou hoje e disse: eu queria apenas perguntar para você, você sabe me dizer quanto que estão alugando a parte de baixo aí desse prédio que você está? Eu tranquilamente disse: a parte de baixo, não pode largar o microfone, né? Aí tem que providenciar aquele aqui, ó. Eu pago por ele, me diz quanto ele custa, eu quero um microfone aqui, ó, para mim. Eu não sei, e ele disse, eu disse a ele, a parte de baixo não está para alugar. Eu não sei se você que está me assistindo consegue entender o que está acontecendo aqui. A unção de Deus está bem aqui. A parte de baixo não está para alugar. E eu não gosto de me aparecer, irmãos. É mesmo? Por que ele não quer alugar? Eu digo, é porque nós alugamos o prédio todo. Então, ele engasgou e riu e disse: o que, Flávio? Você alugou tudo? Sim. Ele disse: rapaz, você tem muita coragem. Eu digo, eu apenas obedeço. Ei, não pode largar isso. O que há com vocês? Me respondam dentro do coração, o que há com vocês? Vocês querem voltar para o Egito? Sabe, hoje eu precisei da mão de obra de André. Eu digo: André, preciso que você vá lá e corte aquela água lá. E André foi. Quando eu passei lá, eu disse uma coisa: pessoal, eu estive aqui durante um pouco de tempo, tudo bem, foi uma bênção que eu estive aqui, mas eu nunca tive completude no meu coração com aquele lugar. Eu dizia, desculpa o que eu vou dizer, não sei como você vai compreender isso. Eu digo, esse lugar é muito feio. Era o que eu dizia daquele lugar. Dentro de mim eu dizia: eu quero ir embora daqui, Deus. Você tem estrutura para ouvir o que eu estou falando, o que seu pastor está falando? Eu dizia, esse lugar é feio. Esse lugar não é a minha identidade. Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço pelo tempo que ficamos aqui, mas nós precisamos ir embora. Eu preciso de um cartão postal da cidade. Ei, espere um pouco. O que você está fazendo do meu lado? Eu digo: Deus, eu não gosto quando o ministro de fora vem aqui. Essas pessoas ficam aqui em cima fazendo churrasco, as mulheres ficam bêbadas e seminuas, e o som deles entra aqui dentro da igreja. Ei, por favor, venha para cá, para onde eu estou. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu quero perguntar para você, crente, onde você está sentado? Eu quero te responder, porque eu vim parar aqui. Eu tinha vergonha. Enquanto alguns de vocês se esbaldavam, eu tinha vergonha quando eu trazia um ministro. Eu digo: Deus, esse ministro não merece estar aqui. Isso chama-se visão. Isso chama-se palavra invadindo o coração e dando visão. Pessoas estão nos ouvindo ali, não estou conectado mais disso. Eu odiava aquelas baratas quando elas apareciam. Você pode rir, mas sabe, eu dizia dentro do meu coração: Deus, não deixa essas baratas aparecerem, porque o ministro fulano está vindo aí.
Eu tirava aquele ministro lá do lugar que ele estava e fazia ele descer até onde eu estava, porque eu precisava e preciso da palavra dele. Eu não fazia com alegria. O que há de errado eu estar aqui? O que há de errado eu te trazer aqui e te mostrar a visão de Deus? Me responde dentro do teu coração. E ele foi mais ousado, meu amigo. Ele ficou rindo e ficou assim. E agora ele vai parar e ficar, engolir, quando ele disse: e Flávio, e quanto custa esse negócio aí? Esse negócio aí? E eu tranquilamente disse: 18 mil reais. Ele disse: o que, Flávio? Você tem muita coragem. Eu digo: se eu não avançar, eu não prospero. Se ficássemos lá, nunca íamos ter ou possuir as coisas que estão propostas para agora. Quero dizer aos que não estão adaptados, não leve a mal os que não estão adaptados ao lugar. A todos vocês, com todo respeito, quero dizer a vocês: eu me adaptei no primeiro dia que pisei. Eu disse a Deus: eu vou porque você é comigo. Se for para andarmos, irmãos, por sentimentos e por aquilo que estamos vendo, vamos entregar o prédio e vocês voltam para qualquer lugar que quiserem. Eu não vou pastoreá-los. Eu não fui chamado para ser medíocre, você não foi chamado para ser medíocre. Você foi chamado para ser grande. Você só será grande quando tomar posse dos grandes desafios. A gente se torna grande quando a gente diz: eu assumo o desafio, Deus. Então vai, meu filho. Eu não fui enviado em nome de homem algum, eu fui enviado por Deus. Eu fui enviado por Deus para levar você a um lugar. E isso aqui faz parte dessa caminhada. Usando minha autoridade, combatendo o bom combate da fé, embracei o escudo da fé, a qual é poderoso para me livrar dos dardos inflamados do diabo. Quais são os dardos inflamados do diabo? Contra a mente humana. Você não vai dar conta. Satanás fala. Satanás diz: você foi abandonado por A, B e C, será abandonado por D, C, F, G, H. Eles vão embora. Eu avançarei, Satanás, com eles ou sem eles, chegarei à presença do Senhor, o final da minha vida, com o ministério cumprido. Porque a unção de Deus não cai. Do que adianta somente eu querer uma poderosa unção e Ele não achar pessoas na posição da poderosa unção. Eu tenho certeza que Deus está respondendo coisas aqui. Estamos aqui. Quem quiser ser povo de deserto, desculpe, não fique ofendido. Fique à vontade. Só quero lembrar que para voltar para o Egito, para regressar, não se precisa de capitão. Apenas se volta sozinho. Quem consegue enxergar isso com os olhos, com a visão que eu tenho, está bem seguro. Está muito seguro. Por isso digo, não paga de um jeito ou de outro, pagaremos o nosso aluguel em dias. Não fale para mim, fale para Deus. Diga para Deus: Deus, ajuda esse homem aí. O Deus que pagava 3 mil reais, paga 18 mil. Porque eu coloquei dentro do meu coração que Ele disse: minha é a prata, meu é o ouro, e a tua riqueza, Senhor, na nova aliança pertence a mim. Saia da onde sair, vai vir. Cultos transmitidos têm disso.
Eu não fui chamado para esse miserável, essa raposa desgraçada chamada Satanás, passar a mão na minha cabeça. Eu quero lembrar a você, irmão, que eu e você somos filhos de leão. Amém. Somos águia e não galinha, irmão. Amém. Aleluia. Somos touro, irmão, não vaca. Acho, irmão, que você foi mexido por dentro agora. Eu conheço aquela raposa velha. Ele é terrível. Ele fala coisas absurdas através da nossa mente e através de pessoas. O colega ficou boquiaberta. Você tem muita coragem. Eu digo, eu preciso obedecer. E a obediência está nesse lugar. Amém. Diga, Deus é muito bom. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim no versículo 3, eu quero pegar o versículo 3 primeiramente, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E por que está encoberto e por que eles se perdem? Nos quais o Deus deste século, ou o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. O apóstolo Paulo está nos dando uma revelação que começou lá em Isaías, passou em Ezequiel, aumentou em Jesus Cristo e agora a plenitude dela está se revelando. Ele está deixando bem claro, existe um governante sobre a terra e ele influencia os homens, cega o entendimento da pessoa, para que ela não veja o resplandecer da glória de Cristo através do Evangelho. É com você. É com você se encher dessa palavra. É com você. É com você reinar nessa vida. Há pessoas aqui que tão somente se levantarem em ousadia e ordenarem o diabo largar suas finanças, largar sua saúde, terão o efeito e a resposta imediata. Não é uma questão do pastor orar, é uma questão de crer e fazer o que a palavra de Deus está dizendo. Efésios capítulo 11, para a gente pegar logo fogo de uma vez. Diga aleluia, irmão. Eu disse o quê? Oi? Efésios 11? Desculpa, nem tem Efésios 11. Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Você crê na palavra de Deus? Amém. Aleluia. Estamos unidos, irmãos, para um propósito. Todos nós estamos unidos por um propósito. Quando Deus chamou Moisés e chamou aquele povo todo, era para um propósito. Nem todos chegaram. Chegue. Amém. Chegue ao lugar que Deus nos tem preparado. Sabe, irmão, a minha mente precisa estar blindada contra Satanás. E uma das coisas que, embora independentemente do que eu estou sentindo está na minha boca, eu sempre digo: bendito seja o Senhor que enviou o seu anjo para me proteger e me guardar e me levar ao caminho que Deus me tem preparado. Enquanto muitos não fazem nada com essa palavra, eu como líder sei a importância dela no meu coração e na minha boca. E isso não me faz de modo algum melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém, mas essa palavra me fez cada dia mais consciente. Você derrota Satanás pela espada que sai da sua boca. Eu disse Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, eu vou ler o 10, mas não vou explanar o 10, não é essa a intenção, mas diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E no que mais? Como é que eu vou construir esse negócio de Deus se eu não fizer isso?
Revestível de toda a armadura de Deus. Ele diz, se revista da armadura de Deus, para que você possa ficar firme, 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 firme. Se revista da armadura, ele está falando da palavra. Firme, firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu não posso vacilar. Embora Cristo tenha vindo, tenha vencido, Ele está me dizendo através do apóstolo: rapaz, se fortaleça em mim e na força do meu poder. Se revista de toda a armadura, que é a palavra, que é a vida de comunhão. Para quê, Senhor? Para que você possa, rapaz, você possa ficar firme contra as astutas ciladas. Ele está dizendo, ficar firme. Se Ele diz que é para eu ficar firme, é porque a cilada está chegando em mim. Está havendo, irmão, uma epidemia. Quer que eu fale mais? Sabe por que está havendo uma epidemia que não era para acontecer de, como chama? Dengue. Porque os governantes propositalmente não fizeram o dever de casa, influenciados pelo sistema maior que está acima da cabeça deles. Então o povo morre, o povo sofre, se para haver corrupção com dinheiro. Esse é o governo de Satanás que atinge os homens e muitos deles nem sabem, mas boa parte deles sabe. Mas o reino, enquanto lá fora existe um reino sobre a cabeça das pessoas, o nosso reino não está sobre nossa cabeça, está dentro de nós. O reino de Deus, para aquele que nasceu de novo, não está sobre sua cabeça, está dentro dele. E porque o nosso reino está dentro de nós, é por isso que dizem que nós tiramos de dentro de nós. E ao que me consta, ao que os governantes influenciados por essa força não faz, o nosso reino que está dentro nos garante, nos protege, nos abençoa. Quando pegamos a espada do Espírito, que é a palavra, e desembanhamos contra essa epidemia. E qual é a nossa segurança contra essa epidemia? Nenhum mal te sucederá. Eu poderia correr aqui agora. Eu não dependo de você correr, eu dependo da comunhão que eu tenho com Deus que me faz ficar assim. Você diz, eu não estou cheio, não é problema meu, você não está cheio, é você que se enche. Eu não estou cheio porque sou pastor, eu estou cheio porque eu busco. Eu busco. Disso depende a minha vida. Se eu não estiver cheio, descarrilha tudo. Então, o nosso reino que está dentro nos garante, nenhum mal te sucederá. A praga da dengue não chegará à tua casa. Porque dengue nasceu em Satanás. Dengue não é de Deus. Dentro de nós habita o maior. Maior é aquele que está dentro de mim do que a dengue que está no mundo, irmão. Glória a Deus. Jó sofreu tudo aquilo porque não tinha tamanha revelação que nós temos. Nós temos que honrar Jesus Cristo. Nós temos que honrar os apóstolos que sofreram tanto, amados. Pressão satânica e diabólica. Perderam a vida, mas conseguiram escrever a revelação daquilo que nós temos. E nós temos que honrar essas pessoas. Devemos honrar Deus, Jesus Cristo. Os apóstolos que sofreram. Chegar naquele grande dia, eles nos abraçarem, apertarem a nossa mão e dizer: parabéns, você viveu aquilo que nós perdemos a vida para entregar a vocês, a revelação. Satanás trabalhou para matar os apóstolos, trabalhou para destruir a igreja, para que essa revelação
não chegasse a nós, mas Deus a fez chegar. Viva por essa revelação de quem você é. Não deixa o diabo, através de circunstâncias ou de pessoas, paralisar você. Seja próspero. Porque aquela morte custou a sua prosperidade. Seja cheio de saúde. Não morra. Não morra sem cumprir o propósito de Deus. Jó não tinha essas coisas. Naquele grande dia, quando você estiver diante de Jó, ele vai perguntar a você, naquela aliança, em que Deus sequer fez aliança na minha geração, eu consegui vencer. E você teve uma aliança superior. Você teve coisas que nós não tivemos. O que você vai dizer a Jó, irmão? Jó foi o homem mais rico da sua época, quando não existia tudo isso que temos hoje. Até quando, irmão, você vai fingir que não existe um ser que está governando lá fora e que o governo dele pode afetar a sua vida? Ele governa sobre os que estão lá fora, sobre a cabeça deles. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, governa dentro de nós. E a sua língua é uma espada. Aleluia. Versículo 12. Você já sabe que, seja lá quem você for, seja lá o que você faz, você sabe que Satanás pode colocar ciladas. E a palavra já te avisou, fique firme, rapaz. Fique firme. Satanás pode colocar ciladas. Porque a nossa luta, ele não diz, porque a luta do pastor, ou ele diz, porque a luta da ovelha, ou porque a luta de A, B ou C. Ele disse, a nossa luta, igreja, existe uma luta. Existe uma oposição. Ele disse, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra quem? Principados, potestades. Principados, potestades. E hierarquia de demônios, a qual o cabeça do governo é Satanás. Principados e potestades. Contra, aqui no Novo Testamento se revelou esse poderio, e também se revela que nós fomos preparados por Jesus Cristo em sua obra de morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Ele diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores. Está deixando bem claro que Satanás e suas hostes dominam o mundo, não a igreja. Não a igreja. Todos que estão fora da salvação eterna, de uma forma ou de outra, são dominados por essa influência que está no alto. Glória a Deus. Contra as forças espirituais do mal nas regiões aonde eles estão? Acima. Diz que nós temos uma luta contra eles. Uma luta de resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o que é sujeitar-se, pois, a Deus? Concorde com a minha palavra. Submeta a minha palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista a Satanás e ele fugirá de vós. Até o apóstolo Tiago, não está aqui, mas o apóstolo Tiago, obrigado Senhor, diz, Satanás vai resistir você. Ele vai fazer de tudo. Tem gente que pensa assim, se esse negócio é de Deus, tudo vai dar certo. Quem disse?
Tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida era um negócio de Deus. O povo não entrou. A geração que foi chamada não entrou. Eles vão morrer no deserto. Se esse negócio é de Deus, isso aqui vai ficar cheio de hoje para amanhã. Quem disse? Para com isso, rapaz. Tem que empreender força. Tem que empreender força. Aleluia. Você viu aí? Contra principados e potestades, dominadores deste mundo. Tem uma batalha. E a nossa batalha não é se descabelar. A nossa batalha não é ficar preocupado. A nossa batalha é com a espada. A palavra. Aleluia. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus, o reino que nós pertencemos, não é comida e nem bebida. Mas o reino que nós pertencemos é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz. Paz. Independente da situação, eu estou em paz. Entende? Tudo isso que a gente leu, e acabou até pregando em cima do que leu, é o Senhor nos revelando. Existe um poder que domina sobre os homens no mundo. Nós somos igreja, não somos dominados. Quando Adão passou o poder para Satanás, Jó não podia se defender. Não tinha como Jó se defender. Não tinha revelação de Jesus. Isso estava mais de 1000 anos para frente até Cristo vir. O que Deus pôde fazer, a gente vai ver. Deus mudou a história dele. Ótimo, maravilhoso. Não fez nenhuma aliança com ele. Vai começar a fazer aliança em Abraão. Que segundo a história, os historiadores dizem que Abraão foi um contemporâneo de Jó. Entende isso? Como que Jó ia se defender? Hoje a gente se defende, irmão. Hoje foi tudo revelado. Está tudo revelado. Tudo revelado. Somos nós. Tudo bem? Agora que você já sabe sobre essas coisas, o Novo Testamento te revelou muito a respeito da nossa autoridade, da nossa posição. A gente pode voltar a Jó. Volte no livro de Jó rapidinho. Já estamos encerrando até. Glória a Deus. Diga, Deus é muito bom. Não vai dar mais para falar sobre o livro de Jó. Eu gostaria que você ficasse de pé. Já estamos encerrando. Ok? Quero que você fique de pé. Eu quero orar com você. Alguém nessa noite precisa de oração de cura? Alguém precisa de oração de cura? Ninguém? Amém. Você está bem? Você pode levantar a sua voz para orarmos. Pode ser que nós vamos orar, como pode ser que exercemos autoridade. Vamos ver o que vai acontecer agora. Aleluia. Tenha coragem nesse momento.